chegou o dia, Tatá. Caramba, Tatá. Deu algo ruim. Deu ruim. Mas agora vai resolver. Porque para nós estarmos aqui, significa que vai ter recuperação. Então, nós hoje vamos fazer a revisão geral para a recuperação, Isso. galera. E, ó, não se preocupa não. Nós vamos seguir passo a passo. E toda vez que a gente terminar um possível assunto que pode cair na recuperação, a gente vai ter aquele exercício de fixação, não é isso, Tatá? Tem algumas questões ao longo da... A gente vai fazer a explicação no exercício de fixação. Fazer a explicação é exercício. São 4. Então, é no ritmo. Explica, fixa. Explica, fixa. Mas antes disso... Tatá, tem uma galerinha que tem mesmo uma galera super especial aqui conosco que joga na tela pro diretor, professor. Eita! Gente, olha lá, a da professora Silvana. Olha só, ó a pose, postura da professora Silvana. E essa turma linda e maravilhosa lá da escola Marechal Rondon, distrito de Vitória da União Corumbiara Cerejeira. Eita, rapaz, mas Cerejeira é top, Corumbiara mais ainda. Galera, sintam-se muito abraçados e sejam muito bem-vindos aqui para nossa aula de recuperação. Eu espero que nenhum deles esteja, né, professor? Ó, galera, é que a gente podia ter deixado para encontrar aula, senão se não, mas a gente gosta de estar com eles presentes todo tempo. Sim. Então, assim, ó, um abraço a todos vocês e vamos para nossa recuperação, Tatá. Bora, gente. Sistemas agroflorestais, classificação de SAFs, classificação em relação aos arranjos e classificação com base na estrutura. Ok? Vamos lá. Sistemas agroflorestais. Sim, o que são SAFs? Quais são os objetivos dos SAFs? Onde estão aplicados? Quais são esses benefícios? Recuperação do terceiro ano! Meu amor! Então vamos lá! O que é isso? É a unidade 1. Da unidade 1. Sim, cara, da unidade 1. Vamos lá, gente. Chamado pela abreviação SAF. O sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra, no qual a gente tenta resgatar a forma que os nossos antepassados, né, em relação à agricultura, ao cultivo, aos cuidados, aos tratos, combinando espécies arbóreas, lenhosas, com as frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas e ou animais, porque aí a gente viu ali o silvio agropastoril, né, ou o silvio agrícola, vai misturando aí de repente, né? Objetivos desses SAFs: formar sistemas produtivos. Formar sistemas produtivos. Meu Deus. Venha, mousezinho maravilhoso. Aí. Ecológicos mais sustentáveis com menor uso de insumos externos. Diminuir o quê? Riscos de mercado para o agricultor por causa da variedade de produtos que são colocados dentro desses sistemas, por meio, então, dessa variedade de espécies animais também, que entra dentro da questão da subsistência da família e também pode atender a questão, ampliar a questão econômica aí. Ok? De comercialização. Aonde são aplicados os SAFs? Eles podem ser aplicados em áreas para restaurar florestas, recuperar áreas degradadas ou também desenvolver uma nova cultura. Aí quando a gente fala disso, pessoal, é que nós vamos verificar lá na floresta o que tem de nativo. Que pode ser. Isso. E quais são esses benefícios? A utilização de SAF se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária com serviços ambientais, tais como sequestro de carbono, aumento de estoque e qualidade de água e conservação do solo, diminuindo assim a erosão e aumentando a biodiversidade do sistema produtivo. Então, gente, quando a gente coloca isso aqui para vocês, esses serviços, vai depender de qual cultivar, vai depender de quais espécies nativas estão inseridas dentro dos seus SAFs e também da dinâmica se você está inserindo algum animal. Essa dinâmica toda entre esses organismos vivos é que vão
fazer tipos de serviços distintos, porque lá na floresta, como a gente já falou durante a aula, elas têm a sua sustentação, própria sustentação. Mas dentro dos sistemas, em alguns momentos, você pode fazer a inserção, né, professor, de alguma cultivar. Tudo bem? Tudo. Agora vamos fixar aí o conhecimento revisado. Então, hora de recuperar. Questão number 1. Quais são os benefícios dos SAFs? Presta atenção na resposta, prof. Pega. E tá verdinho. O SAF ele vem se destacando na agricultura familiar e também na permanência do homem no campo. Porque a utilização desses sistemas agroflorestais se justifica pela necessidade de quê? Associar a produção agropecuária com quem? Com os serviços ambientais, ou seja, com essa dinâmica das espécies que estão ali. Tais, como a gente já colocou, com a questão do carbono, aumento de estoque, qualidade da água, não necessidade de insumos externos, diminuição de erosão, aumento dessa biodiversidade, porque você vai ter uma grande variedade de produtos sendo desenvolvendo-se ali dentro desse sistema. Tudo bem? Tudo. Se uma dessas você não lembrou de todas, colocou alguma dessas, tá tudo certo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Na aula 4, nós vimos sobre classificação de sistemas agroflorestais, como aspecto ecológico, econômico e funcional. Vamos lá. Dentro dessa aula, nós enfatizamos aspectos ecológicos, plim, aspectos econômicos, plim, e os aspectos funcionais, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Nos aspectos ecológicos, você tem a classificação, então, que vai levar a essa consideração do local onde a sua propriedade está inserida, ou seja, a localização geográfica, porque tem tudo a ver com os relevos, tem tudo a ver com o clima, né? A situação topográfica, a complexidade biológica. Essa complexidade biológica quer dizer o quê, professor? A complexidade biológica, quando a gente pega e fala assim, será que eu estou inserindo alguma coisa ali que para a floresta é uma praga ou não é? Ou o que está na floresta pode ser uma praga para a cultura? Por quê? Tem que ver que quando a gente está falando na floresta, vegetal, eu vejo vegetal, mas eu tenho que esse vegetal tem uma relação com alguma coisa, ou com a ave. Vejo vegetal, as aves, né? São as relações intra e interespecíficas. Não esquecendo do que a gente não enxerga. Fungo, bactérias, as coisas que estão no solo. Então, quando você tira um exemplar, seja ele animal ou seja ele vegetal, ele tem uma relação com outro ser vivo que é imprescindível ali. A floresta tem essa característica biológica, essa complexidade. Agora, o ambiente agrícola, não. Exatamente. E também nós temos o aspecto funcionais. Dentro desse aspecto, a gente tem os SAFs como setor de produção ou de proteção. Aí, gente, sempre você vai ter que lembrar, professora, todos os SAFs vão funcionar da mesma forma? Não, por isso que eles recebem uma classificação, tá? Pode ser que os teus SAFs tenham os dois tipos, né, de funções, ou não. Mas vamos lá. Em relação aos SAFs de produção, são aqueles... Perfeito. Ele pode ser de produção, proteção, ele pode ter os dois. Exato. São aqueles que têm como objetivo principal a função de produzir alimentos ou fibras para atender o consumo familiar ali, tá? E os SAFs de proteção, professora, são aqueles que você tem a função, eles têm a função principal de proteger os elementos naturais. Vocês lembram daquela aula que a gente falou sobre as áreas de reserva legal? Pois é, pode ter um manancial dentro dessa propriedade, então essa área dos seus SAFs vai ter que entrar dentro desse quesito. Quando a gente fala desses recursos, são os elementos naturais, são os recursos naturais, né? Aí pega tudo, tá, pessoal? Vamos lá, pegar o ar, o sol, a água, então pega tudo, recursos naturais. Isso. Esses elementos naturais que são considerados que precisam naturais. Dessa proteção, precisam desse reforço, né? E a gente falou também do econômico, que o SAF vai atender, pode ser definido então como comerciais, de subsistência e também os intermediários. O intermediário que vai atender tanto o comércio quanto a subsistência.
Ok. Vamos, então, fazer aí um exercício de fixação do assunto abordado. Entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que podemos destacar? O melhor controle da temperatura, da umidade relativa do ar e também a umidade do solo. Por que isso? Isso. Galerinha, é aquele negócio. Quando a gente fala de SAFs, a gente fala do ambiente florestal. Então, vamos lá. Quando você entra numa floresta, quando você vai fazer uma trilha, o ar, o ambiente, ele é diferente do ambiente agrícola. A umidade, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente remete é, tu entra, tu vê um ar mais pesado, abafado, úmido. A gente está falando dessas sensações. Mas a gente não pode esquecer da sensação do solo, o solo de um SAF. A gente não tem essa cobertura, a gente não tem essa sensação. Mas você vai para um setor agrícola, tu já sabe qual é a sensação do solo. Quem é agricultor já sabe como é que tem que ser o solo. Primeira coisa que a gente fala assim, solo agrícola, a gente pensa o quê? Pensa na uniformidade dos torrões. Aí você vai para um SAF, você não tem essa sensação. Por isso que a gente coloca ali umidade do solo. A umidade do sistema agrícola, ele é um sistema de irrigação. A umidade, você que vai fazendo o controle. O sistema do SAF é natural. Quem faz isso é essa cobertura. Exatamente. Perfeito. Vamos para a quinta aula, onde nós enfatizamos sobre essa classificação, mas baseada no arranjo dos componentes. E aí a gente tem arranjos em relação ao espaço, arranjos no espaço e também arranjo ao longo do tempo. Vamos lá. Pode clicar tudo aí. Pronto. Tem menos um, não? Acho que não. Tem não. Clica. Tem não. Qualquer coisa a gente volta. Clica. Aonde? Apareceu o misto. Clica. Agora volta. Ele gosta. Não, vai. Vamos lá, gente. Em relação... Para de fazer barulho. Arranjo no espaço. Aí a gente pode ter a classificação de sistemas contínuos, zonais e os mistos. Vamos, professor, o que é esse espaço, né? É aquele negócio. O produto vai ter o ano todo? Ou é sazonal o produto, a fruta tem estações? E como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer isso misto? Não é a época daquela fruta, então eu vou colocar qual? Então eu faço um sistema contínuo e um sistema sazonal para tentar ter um misto, cobrir uma folga. Certo. Ou um espaço onde não tem a oferta daquela por outra. Perfeito? E para isso, é o que a gente faz na agricultura convencional. Mas dentro de um SAF, a gente tem que ver as fileiras, que a gente chama de quintais florestais. Por quê, professor? Por causa que a gente tem que tentar fazer com que ocorra a dinâmica desse tipo de produto. Vamos lá. Pupunha, palmito, açaí. Porque a gente tem que verificar essa definição de quando você está no seu SAF, qual é a oferta de frutas ou qual é a oferta de produtos, que a gente fala, para mim é mais fácil falar fruta, mas tem as oleaginosas, tem, por exemplo, chá verde. Tem fruta do chá verde? O produto é o chá verde, é folha. Né? Os chás são feitos com folha, é um produto que você pode fazer da floresta. Então, é isso. Né? Por exemplo, o produto é cravo da Índia relacionado com canela. Eu vou colocar isso dentro de um SAF. Então, isso é um produto. Qual é o fluxo? Porque isso aí não é mais fruta, não tem estação. Entendeu? Quando a gente trabalha tem essas fileiras. Das fileiras, estabelecimento de padronização ou de distanciamento, a gente está falando porque você está trabalhando no mesmo ambiente, uma diversidade de espécies que têm fins distintos, como o professor colocou ali. Aqueles que vão atender a questão medicinal, aqueles que vão atender a questão de alimentação baseada em frutos, aqueles que vão atender a coisa de madeira. Então, cada uma tem uma necessidade, precisa de uma profundidade para a sua raiz, de um espaço para a sua raiz e a sua copa, né? Dependendo aí das espécies, tudo bem? Vamos seguindo, então. E agora tem esses arranjos sequencial, simultâneo ou complementar. Isso em relação ao tempo, né? Que aí, o que tem esse tempo aí, professor?
nós temos esses consórcios ou cultivares temporários. Mais um, Tatá. Daí nós podemos escolher se você faz isso com o vegetal ou você vai complementar com a inserção de animais. Aí tem aqueles corredores, como é o nome, Tatá? Hank. Eu quero falar Hank. É Hanks, Jefferson. Aí, nesses, a gente sempre apresenta com gado, mas pode ter outros animais, como nós falamos de aves, como nós também falamos em relação às aves, aí tem o arranjo temporal em relação assim, vou colocar uma ave ali que não vai ter o produto. Por exemplo, galinha da Angola é mais controle ambiental, pegar os insetos. Certinho. Vamos para a recuperação de uma questão. Uma revisão, para a gente fixar aí, né? Defina os pomares agroflorestais. O que são esses pomares agroflorestais, gente? São sistemas de cultivo perene semelhante a pomares. A diferença está em conterem espécies com funções produtivas e outras com funções ecológicas. Então, lembra? o ponto-chave é aqui, né? Por exemplo, uma função produtiva, eu inseri lá um fruto. Qual é a função ecológica? Tem um fruto que eu vou vender e a função ecológica, exemplo, vai atrair agentes polinizadores ou vai melhorar o potencial de agentes polinizadores como a abelha. O que eu posso inserir ali, então? Uma apicultura. Aí eu estou fazendo pomar com pecuária, porque eu inseri o animal, a apicultura, para melhorar o processo de polinização. Mas também eu posso colocar agricultura, algum fruto. Qual é o fator ecológico, professor? Eu coloco uma planta que ela caia mais folhas para melhorar o solo, algo envolvendo a ecologia, essa relação interespecífica ou com animais ou com vegetais daquele ambiente. Perfeito. Aí tem, cachorro, tem lá exemplo, falei, mas tem um exemplo aí, pode ser o aspecto, um carro-chefe, ou seja, presente maior quantidade visando a produção comercial ou visando... Você pode ter uma espécie carro-chefe, né, da sua produção. Ou ela vai ser o produto para vender, ou ecológico. Carro-chefe é ecológico para a ecologia também. Ok, então vamos revisar o último, vai lá. O último. Classificação com base na estrutura. Tem o silvio-agrícola, silvio-pastoril e agro-silvio-pastoril. Vamos relembrar isso aí, gente. Vamos lá. Silvio-agrícolas, a gente tem espécies florestais e agrícolas. A silvio-pastoril, espécies florestais e também atividade pecuária. E os agro-silvio-pastoril une os três. Agrícolas, florestais e atividades pecuárias. Tudo bem? Tudo, vamos fixar. Mais uma questãozinha aí. Quais os benefícios do sistema agro-silvio-pastoril, ou seja, que engloba os três? Além de permitir a conservação ambiental, esse sistema que integra lavoura, pecuária e floresta, que está aí imerso nas normativas do ILPF, que garante o produtor que ganha, né, mais uma área ou mais um ano. Então, a gente percebe, prof, que existe relação aos arranjos em relação ao tempo, em relação à classificação, em relação ao espaço. Tudo isso vai depender do seu planejamento. É isso mesmo, galera. E agora você vai ficar com a sua avaliação parcial de recuperação. Respira fundo, vai com calma e boa avaliação. Deus abençoe, que a sua memória aí, funcione 100%. Tchau, tchau.